Quando os alarmes finalmente pararam na vila oculta da Folha, todas as pessoas ficaram chocadas ao saber que os túmulos das 4 sombras de fogo anteriores e de sua própria esposa haviam sido perturbados. Que as sepulturas de seus líderes anteriores foram tiradas bem debaixo deles como tiraram doce de um bebê adormecido e que os responsáveis pelo roubo vieram da vila oculta do Shinigami. De todos os chateados com isso estavam Tsunade e Jiraiya, já que eles eram 2 dos membros mais antigos de Konoha a conhecer todos ou relacionados àqueles que tiveram seus restos mortais levados. Os 3 dias de conversa depois, o conselho estava bastante lívido e exigiu que ela finalmente tomasse medidas contra o Chikage e sua aldeia como deveriam ter feito originalmente. Depois que todos descobriram o que aconteceu com Rain Village, o conselho foi inflexível em enviar espiões para Shinigami Village, o que Tsunade queria saber mais sobre a nova vila oculta. Todos foram mandados de volta mutilados e ensanguentados em uma caixa com um bilhete dizendo à Folha para não enfiar o nariz onde não deveria. Isso impediu Tsunade de enviar mais vidas para suas mortes até que ela descobriu por que o Chikage parecia tão hostil em relação a Konoha. Quando os representantes da névoa, Suna e Cachoeira foram todos bem-vindos para se encontrar com a entidade. Relações comerciais completas foram estabelecidas entre Shinigami e Wave, aumentando o fluxo de seu estado econômico várias vezes. Até mesmo a princesa/atriz da primavera Yuki conheceu o homem misterioso para fazer negócios com ele e para futuras missões que ela pode pedir que seu ninja faça. Ela até sugeriu que, dada sua permissão e cooperação, ela poderia desempenhar seus papéis no filme em sua vila oculta com uma quantia significativa, indo para Shinigami como um sinal de agradecimento. Embora obrigado pelo que exatamente ninguém sabia. Depois de ouvir todo o relatório de um Kakashi temporariamente designado para a cadeira de rodas vários Ambu, Tsunade enviou uma carta para o Daimyo do Fogo mais rápido que pôde. Shizune o havia examinado, e depois de corrigi-lo várias vezes, o enviou para que o homem desse sua bênção sobre Leaf ir para a guerra com o Chikage. Para entrar nesta guerra em seu atual estado de favor com o todo sábio e poderoso Daimyo do Fogo, seria imprudente entrar em tal conflito sem perguntar. A resposta que eles obtiveram do Daimyo do Fogo não foi a que Tsunade, Shizune, Jiraiya e todos os membros do conselho esperavam. Caro Okage-sama, recebi seu pedido de permissão para entrar em guerra com Shinigami devido ao que aconteceu em Konoha há pouco mais de uma semana. Acredite em mim quando digo que entendo completamente sua dor neste assunto, já que a maioria de sua família, amigos e sensei estavam entre os falecidos Okage enterrados lá. No entanto, antes de você me enviar esta carta, eu também recebi uma do próprio Chikage explicando suas ações em relação à Folha. Ele também me explicou em sua carta como aqueles que vieram para receber as recompensas foram negados a princípio pelo seu conselho. Você pode me dizer qual foi a quantia apropriada para os corpos mortos, que eu não ouso falar por despeito por eles? Então, mais tarde, vários de seus ninjas, sob seu comando ou não, tentaram tirar a mesma quantia que eles receberam. Dito isso, decidi que, devido à popularidade da vila oculta de Shinigami com várias vilas e países, não tenho escolha a não ser negar seu pedido.
No entanto, não estou sem misericórdia. E o Shikage levou em consideração seus sentimentos pessoais sobre este assunto. Okage-sama, dado seu relacionamento com aqueles dentro dos caixões que foram levados. Então, pelo poder investido em mim, aumentarei seu orçamento na porcentagem declarada que lhe disse na carta anterior. O Daimyo do Fogo. PS. Quanto ao seu aumento de orçamento, Okage-sama, você pode agradecer ao Shikage por isso. Que tipo de pessoa tira de nós e garante que nosso financiamento seja restaurado pelo Daimyo do Fogo a tal ponto? Disse Danzo, franzindo testa para a cópia da carta, enquanto a lia repetidas vezes, tentando ver o que não conseguia com seu único olho bom. Que problemático. Você não entende? O Shikage sabe que nós somos a aldeia sediando os exames Chunin novamente este ano. Esse cara sabe claramente que a maior parte do financiamento que nos é dado agora pelo Daimyo do Fogo será usado para nos tornar apresentáveis no momento, disse Nara Shikaku lendo a cópia da carta, entendendo o conhecimento dado a eles pelo Daimyo do Fogo. O que o homem deveria fazer é simplesmente nos devolver nosso orçamento original e nos ajudar a invadir o país do arroz e atacar a vila oculta de Shinigami, disse Inuzu Katsumi, que viu isso como os outros como um insulto após o outro. Como se tivéssemos alguma vantagem em uma negociação para fazê-lo considerar tal ação. Decidir ajudá-lo, disse Shibi, ao ver a lógica de ficar longe de potenciais confrontos agora. Porque aquela mulher concordou em conhecer o homem e organizar um tratado com o Shikage está além de mim. Ela originalmente contratou nosso ninja para ajudar, e agora ela simplesmente nos traiu para aquela nova vila Shinobi. É um insulto. Disse Aruno Yasha em sua voz arrogante, enquanto se perguntava o que poderia ter possuído a jovem princesa/atriz para apenas assinar um tratado com ela logo após a fundação das aldeias. O que é um insulto é que todos vocês ignoraram o último desejo do quarto Hokage e tentaram repetidamente minar o terceiro Hokage em termos da vida do menino e de serem criados em outro lugar além do orfanato, disse Tsunade, sabendo que tudo isso voltou para Naruto e como o tratamento severo de Naruto, os aldeões voltaram para mordi-los na bunda. As pessoas que administravam o orfanato foram mordidas primeiro pelas mãos de Tsunade, executando-as em particular, mas dolorosamente por suas ações. Quando eles se defenderam dizendo que era para ensinar uma lição ao demônio, eles logo perderam o poder de falar, pois tiveram suas gargantas arrancadas ou explodidas pela força monstruosa de Tsunade. Aqueles que permaneceram neutros para Naruto no mínimo foram autorizados a manter seus empregos com salários severamente reduzidos para que as crianças ainda no orfanato ainda pudessem ser cuidadas. Independentemente do passado com o demônio, isso não pode ser desfeito, mas se dependesse de mim eu teria matado um monstro no dia em que ele foi selado, disse Danzo, sabendo que sob seu punho de ferro o recipiente do demônio teria feito uma grande arma para ele controlar. Mais um comentário como esse, Danzo, e eu providenciarei para que você se junte ao resto de seus ancestrais no inferno onde eles pertencem. Já recebemos uma pequena quantidade de candidatos este ano de Suna, Mist, Waterfall, com uma soma média de Kumo, Iva, e finalmente temos uma quantidade alarmante de equipes de Shinigami, disse Tsunade, sabendo que viria a seguir do conselho antes deles. Nega-os.
Depois do que eles fizeram, eles deveriam ser eviscerados e enforcados por seus próprios órgãos na Torre Hokage, disse Danzo, já que ele não está disposto a fazer com que esta nova vila faça sua folha parecer idiotas e tolos. Não podemos. Se os negarmos, todos os outros também irão desistir. Todas as aldeias ocultas só estão entrando por causa de Shinigami, e eles querem ver e descobrir o quão poderosos eles realmente são. Que melhor maneira fazer isso usando Konoha para os exames Chunin? Com os vários lordes feudais e companheiros Kages assistindo da arquibancada em antecipação, seria suicídio negá-los, disse Tsunade olhando para a lista de equipes com os Shinigami cobrindo a maioria da lista por quase mais da metade de todos os outros totais. Considerando a quantidade de genin que temos inundados, devemos remover o máximo que pudermos imediatamente antes da parte de luta do exame. Digo que basta que eles prossigam para a segunda parte do exame na Floresta da Morte e vejam quem são deixados para as preliminares se as tivermos, disse Inuzu Katsumi, sabendo que ninguém gostou da parte escrita do exame. Já que era claramente para gênios mentais como os clãs Aburame e Nara. Podemos ter que considerar que a grande lista que temos aqui de candidatos totais das outras aldeias nos impede de colocá-los mesmo em nossa maior sala para o teste escrito, disse Tsunade olhando para as equipes com os nomes dados a ela pelo Firi Daimyo. Embora para os nomes Shinigami que foram com suas equipes não foram escritos. Um pedido feito pelo idoso Rishi Daimyo ao Firi Daimyo. Isso deve ser benéfico, pois podemos usar a Floresta da Morte para emboscar as equipes Shinigami para futuros interrogatórios para nos ajudar a levar nossos espiões e equipes para a vila, disse Danzo, sorrindo com o pensamento apenas para tê-lo removido por um olhar forte de Tsunade. Nós não faremos tal coisa. O próprio Chikage ficará durante todo o exame junto com os outros Kages e eles têm espiões em todos os lugares. Eles provavelmente vão saber disso de sua rede de espionagem, o que eu lembro que supera em muito Jiraiya's, e declaram guerra em grande escala contra nós com seus aliados. Dada nossa condição atual, estaríamos entrando em um matadouro sendo a vaca pré-verbal. Disse Tsunade odiando o fato de que todos os Danzo e os outros membros do conselho pensaram em conflitos com outras aldeias shinobi. Então coloque restrições sobre eles quando eles entrarem na vila, disse Aruno Yasha, não desejando ter esses bárbaros, como ela os chamava originalmente, perto de sua casa ou de sua filha Anjinha. Se fizermos isso, teria que ser colocado sobre os outros, incluindo o nosso, para mostrar justiça. E mesmo se pudéssemos simplesmente isolá-los devido ao recente incidente, duvido muito que o Kazekage fique satisfeito. Ele parece estar ligado. Bons termos com o Chikage e assinou uma aliança anunciada oficialmente com eles logo após o encontro com Temari, mesmo sendo oferecido como parte de um casamento arranjado para selar o acordo, disse Tsunade vendo carranca no rosto da mulher de cabelo rosa em sua ideia/demanda sendo abatido. Exatamente o que nós precisamos, outra cria de demônio correndo em outra aldeia, enquanto o que tínhamos uma vez se tornou desonesto e simplesmente desapareceu. Ele deveria ter sido transformado em uma arma. Disse Danzo vendo sua maior chance de fazer de Konoha uma estrutura de poder militar inigualável por outra tirada por seu velho amigo senil Sarutobi Sandaime.
E todos vocês deveriam ter cumprido os desejos do Yondaime, mas todos vocês escolheram ser desrespeitoso. Gritou Tsunade, cansada de ouvir a mesma velha canção de Danzo em quase todas as reuniões do conselho que ela tinha com essas velhas bruxas que se cansavam de pressionar sobre ela sua chamada experiência administrando a vila. Em sua experiência, eles não podiam lidar com água corrente. Shinigami Gakuri no Sato, você não tem que concordar com todos os termos Kenpachi. Eu sei que você tem o clã de seu pai para reviver enquanto o coloca sob o nome de sua mãe, mas você tem que levar em consideração os sentimentos de Uga e Hinata ao concordar com isso, disse Zangetsu, como ele agora estava se perguntando por que em toda a doce criação de Kami, sua nave havia concordado com essa parte do acordo de aliança. É verdade que era opcional, mas como Hinata eu também tenho sentimentos por Temari e eu sei que uma vez que eu encontrar uma maneira de explicar isso a Hinata, ela vai entender por que eu fiz o que fiz. Além disso, Temari sendo forte como Hinata, ela também conhece, aceita e entende pessoas como eu através de Gaara. Essa foi apenas várias das razões pelas quais eu a amo como amo Hinata. Minha única condição real para o casamento arranjado foi que Hinata se case comigo e dê à luz meus filhos primeiro, caso contrário não pode haver tal união entre mim e Temari. Uma estipulação que, como você sabe, Gaara concordou, já que ele sabe dos meus fortes sentimentos pela minha doce de Hyuga, disse Kenpachi sabendo que seria muito difícil para Hinata aceitar. Compartilhando com outra mulher, mas ele acreditava que ela entenderia. Agora que você tem sua vida pessoal reiniciada, precisamos revisar mais assuntos relacionados aos Kaji com Renji, relatando sua missão de encontrar a base principal da Akatsuki. Já que você matou 3 dos 9 membros, eles precisam reabastecer suas fileiras, o que eles fizeram com Kizami logo depois que você o matou, disse Zangetsu tendo enviado a equipe de Abara e Renji, Hajime Saito, Seta Sogeru e Kaguya Kimimaru para procurar a base principal, indo direto para a jugular da organização que havia sido uma perdição em tantos vasos demoníacos desde que foi iniciado. Como se as aldeias de onde vieram não fossem ruins o suficiente. Está na hora de acabarmos com esta organização de uma vez por todas. Como eu disse a Itachi em nosso último encontro há cerca de 2 anos e meio, eles seriam caçados e eu não vou me fazer passar por um mentiroso. A Akatsuki viu seu último nascer do sol, disse Kenpachi se levantando de sua cadeira, fazendo um Shadowve clone para lidar com a papelada, e saiu com Zangetsu de volta em seu corpo para sair para lidar com a Akatsuki. O pobre Ikaku teria que ser torturado um pouco mais por Yashiro por um tempo, enquanto ele e a Yazegawa e o Mishika brincavam com ela como ela gostava de chamar. Os pobres coitados. Sim. Gritou o espírito de Zaraki Kenpachi, esfregando as mãos com um sorriso sádico no rosto sabendo que ia derramar mais sangue como da última vez. Konoha, 2 dias depois, Hinata estava praticando seu estilo punho gentil em um toco de treino acolchoado no campo de treinamento número 3, quando sentiu Inuzuka Kiba caminhando em direção a ela com um sorriso no rosto. Um sorriso que ela simplesmente detestava e odiava desde que ele começou a se gabar uma noite para algumas pessoas como ele simplesmente ganhou contra a Kyuubi ao agarrar sua Hinata em termos de casamento. Ele já havia feito vários avanços sobre ela para começar cedo, ao colocar isso em seu relacionamento como marido e mulher.
Ela o afastou como se fosse uma mecha de cabelo no ombro que não pertencia e fez uma careta para ele antes de deixar sua presença cada vez que ele tentava. Agora Kiba estava tentando novamente pelo que parecia ser a sexta vez. Ou foi o sétimo. Hinata perdeu a noção após a terceira tentativa quando ela deu um tapa na bebida que ele havia dado a ela um dia, não confiando no conteúdo do copo, já que ele tinha aquele cão faminto como luxúria em seus olhos. Ei minha Hinata, e como você está neste dia maravilhoso, disse Kiba tentando convencê-la mais uma vez a ser mais feliz com o relacionamento deles. Entre outras coisas, concedido, Inuzuka tinha que compartilhar o que ele considerava sua Hinata com Uchiha, mas contanto que ele tivesse seu próprio conjunto de filhotes da garota, ele não dava a mínima. Tudo que ele queria era estar com ela enquanto pudesse tê-la, enquanto Uchiha não. Além disso, se o jovem Inuzuka encontrar algumas mulheres ao longo do caminho para tomar conta do lado, então quem era ele para discutir com isso, já que Hinata não poderia muito bem. Uchiha não se importaria contanto que eles não ficassem em seu caminho como o Vingador Trágico que ele disse a todos para que ele pudesse matar seu irmão mais velho. Não me chame de Kiba-san, decidindo ser o mais formal possível, esperando que a sempre inflada Inuzuka entendesse a dica e a deixasse sozinha para treinar. Aparentemente, o menino estava pensando demais com a outra cabeça para se importar com o que ela disse a ele. Por quê? Você é um Imi e na maioria das vezes meu Imi. Claro que o Uchiha pode te chamar assim se ele quiser, mas eu duvido muito. Vamos Hinata, vamos voltar para minha casa para tentarmos nos conhecer melhor uns aos outros, disse Kiba, que depois de dizer isso teve alguns pensamentos pervertidos passando por sua cabeça com o que ele quis dizer. Não tenha tanta certeza, Kiba. Eu não sou sua esposa ainda até você se tornar um Chunin depois de todos os exames, e para fazer isso você tem que chegar à parte final. Se você não tomar cuidado, você e seus companheiros podem ser eliminados. Antes disso, disse Hinata virando-se para encará-lo com um olhar forte que dizia a Inuzuka que ela não era tímida ou com medo dele. Eram olhos fortes. Olhos determinados. Para um Kiba odiava aqueles olhos em seu significado de que ela não estava agindo como a fêmea submissa na frente do macho alfa superior que ele claramente, pelo menos ele pensava, era. O Inuzuka não estava disposto a ter essa garota, sua garota, e logo para ser uma mulher ganhar uma espinha dorsal antes de se tornarem oficialmente marido e mulher. Bem, homem e mulher é homem, mas chega de detalhes técnicos. Ouça Hinata, eu não me importo com o que você pensa neste momento. Tudo que sei é que você vai voltar para casa comigo, goste ou não, disse Kiba se tornando mais selvagem enquanto seus dedos se tornavam mais afiados como garras e ele mostrava os dentes. Como um cachorro mostrando que eles eram mais afiados também. Eu não escolho Kiba, disse Hinata encarando seu oponente no estilo tradicional de punho gentil com seu Bakugan ativado, prometendo que ela não seria tocada por Uchiha Sasuke ou por esse Inuzuka Naniko que estava diante dela. Grande erro, Hinata. Uma vez que eu te venci até a submissão, eu te tomo aqui e agora como minha cadela e Uga premiada. Tais palavras vindas desse tolo só o tornarão mais tolo, disse uma figura sombria que surgiu por trás de Kiba, que nocauteou Inuzuka com um soco sólido na parte de trás da cabeça das crianças. Anya-san.
Disse Hinata, surpresa que um ninja leal de seu Kenpachi-kun estivesse aqui na vila, onde se fosse pego seria torturado e interrogado sem piedade para saber quais segredos seu amor guardava dentro de sua vila. Mesmo que eles não soubessem que ele era o Chikage daquela vila. Minhas desculpas, Hinata-sama, mas considerando que você já estava exausto do treinamento e ele estava com força total, eu senti que era meu dever com você, assim como Chikage-sama, pará-lo. Perdoe-me se eu ofendi, disse An. Nia abaixando a cabeça em respeito à jovem diante dele. Está tudo bem, Anya-san. É melhor você ir antes que alguém perceba que você está aqui e alerte os outros de sua presença, disse Hinata olhando em volta procurando por qualquer ameaça ao seu protetor. Vou me despedir então, mas não vou viajar muito, disse Anya desaparecendo de sua vista como um fantasma, ou um demônio dependendo da sua perspectiva. Hinata decidiu ir embora também, mas não antes de dar ao garoto Inuzuka um chute rápido em sua têmpora por fazer avanços indesejados nela. Base principal da Akatsuki. 4 dias depois, explosões foram ouvidas em todos os lugares da base com os alarmes disparando em todas as partes da estrutura secreta da montanha. No momento Itachi, Tobi, Pain e Konan estavam correndo por suas vidas enquanto Zetsu, Sasori e Deidara ficaram para trás para lutar, a fim de lhes dar uma chance de escapar do ataque surpresa. A julgar pelos gritos que agora ecoavam dentro do complexo, os 3 membros da Akatsuki estavam mortos de forma brutal. Como eles encontraram nossa base, Pain-sama? Disse Konan olhando para o líder da Akatsuki em busca de respostas, apenas para descobrir que o homem não tinha absolutamente nada a oferecer. Eu não conheço Konan, mas por enquanto precisamos fugir para algum lugar que nem mesmo o pirralho Kyoubi pode nos encontrar, disse Pen, virando à direita com os outros seguindo cada passo seu. Ruja Zabimaru, disse uma voz quando um longo chicote como uma lâmina atacou do nada quase tirando as cabeças de Itachi e Konan de seus ombros, enquanto Tobi foi levemente atingido em seu lado direito. Que diabos? Disse Konan nunca tendo visto nada assim antes, enquanto Tobi e Itachi puxavam suas próprias espadas para lutar contra seus inimigos. O que faz você pensar que eu estou deixando tolos como você ir a qualquer lugar? Disse Kenpachi sorrindo ao aparecer diante deles na escuridão com Sojiro e Renji ao lado dele. Então o pirralho da Kyoubi decide nos agraciar com sua presença. Que honra você deve sentir por se oferecer voluntariamente para a Akatsuki assim, disse Pain tentando recuperar o controle perdido da situação. Como se eu desse tanto poder para tolos como você. Diga-me que Pain foi. Como é ser o líder da Akatsuki, mas ainda assim receber ordens de alguém como Shiamadara? Disse Kenpachi ganhando olhares chocados de Konan e Itachi, que olha para Tobi se perguntando se o que o receptáculo demoníaco disse era verdade. Pain-sama, eu não entendo. Disse Konan antes de olhar para o pronunciado Shiamadara, que após alguns segundos soltou uma risada sombria. Então você descobriu, não é? Diga-me como está Zangetsu esses dias. Espero que ele não esteja muito bravo comigo por ensinar ao meu neto que o Sharingan melhorou o genjutsu que o fez enlouquecer, disse o Shiamadara agora de pé em postura de comando com seu poder aumentando muito como ele fez.
Olhe para trás e descubra, disse Kenpachi apontando para trás do grupo para que eles vissem Zangetsu com Saito e Kimimaro agora ao lado dele cobertos com o sangue dos 3 membros falecidos da Akatsuki. Você realmente acha que eu deixaria você e seus filhos bastardos Uchiha escaparem do meu julgamento, Madara? Depois das acrobacias que você fez durante sua vida, eu deveria ter usado o meu poder para aniquilá-lo. Pensar que você já foi um Hyuga da família Branch sob o cruel domínio da casa principal, implorando para eles pararem de usar o selo de pássaro gaiola em você. Ainda me lembro daquele dia em que você me implorou para libertá-lo de sua prisão, como você simplesmente rastejou diante de mim, chorando de joelhos, e seus olhos pálidos de Hyuga transbordando de lágrimas. Você se lembra daquele dia, Uchiha? Disse Zangetsu sabendo que era o pior dia da vida de Madara fora de Konoha. Eu me lembro muito bem daquele dia, demônio. Por ser o único a saber que aquele foi o meu momento mais fraco na vida, e como um Uchiha eu vou recuperar minha honra perdida, removendo você deste mundo. Queime através da criação Makoto Shishio. Disse Uchiha Madara, enquanto transformava sua lâmina através de um ciclone de fogo em uma espada com uma serra na ponta. Então você aprendeu a fazer isso também. Tudo bem. Eu vou gostar de matar você por tirar minha família, disse Kenpachi correndo em direção a Madara com suas espadas colidindo, fazendo com que o próprio complexo tremesse ao redor deles. Coisas como família me aborrecem, só o poder pode me dar o que eu quero. Eu só comecei meu clã para mostrar aos Hyuga que eles não eram tão fortes quanto eles fazem os outros acreditarem, disse Madara soltando suas espadas de fogo explosivo sobre o menino que crescia. Parecia mais um jovem do que uma criança. Quando os dois trocaram golpes, Saito caiu em sua postura mortal de Gatotsu e apontou para Pen. Sojiro e Zangetsu atacaram Konan, e Kimimaro e Renji foram direto para Itachi. Isso é tudo que você tem, sua pobre desculpa para um Uchiha. Disse Kenpachi, empurrando Madara contra uma parede próxima, ignorando a pele queimando da espada de Madara. Você gostaria que fosse fácil, seu fracote. O segredo das 3 espadas, arte número 1. Omuradama. Disse Madara arrastando sua espada pelo chão, acendendo o fogo que sua espada criou e a enviou para Kenpachi, que o derrubou. Eu senti o Firijutsu mais forte do que isso. Não me diga que na sua velhice você ficou mole, Madara, disse Kenpachi atacando novamente impiedosamente em seu oponente e apreciando o olhar de frustração no rosto do velho Uchiha. Itachi estava se segurando na maior parte contra Renji e Kimimaro com a ajuda de seus olhos de Sharingan e o fato de os dois estarem na frente dele. No entanto, tudo isso se tornou irrelevante quando Kimimaro, que originalmente foi ofensivo de longo alcance, logo mudou de tática e, como Renji, mudou-se para o combate de curta distância. Kimimaro agora atacou violentamente ofensivamente com 2 picaretas de osso, como o Albino gosta de chamá-los, já que eram como picadores de gelo feitos apenas de osso. Kimimaro conhecia bastante a quantidade de conhecimento envolvendo Sharingan devido ao falecido Sannin para quem ele trabalhou uma vez e continuou sobre isso como se fosse a chave para a imortalidade. O que os olhos podiam fazer, o que eles viam antes que acontecesse, e o potencial para fazer praticamente qualquer coisa que ele desejasse se conseguisse.
Sem parar, Kimimaro se afogou na informação o tempo todo secretamente querendo tirar essa informação de sua cabeça pela boca. Agora ele estava usando a referida informação contra Uchiha Itachi não menos, que apesar de ter sido agredido em uma luta de 2 contra 1 ainda se mantinha, embora se fosse habilidade ou pura sorte o albino não tinha certeza. Pain e Conan também não estavam indo tão bem, pois o corredor, embora largo o suficiente para acomodar todos os combatentes, não era um local destinado à luta. Havia pouco espaço de manobra e ninguém queria ser pego no fogo cruzado de outras pessoas lutando até a morte. Principalmente devido ao fato de que a morte provocada por tal interferência, voluntária ou não, resultou em uma boa chance de a morte se tornar sua. Para Pain, este guerreiro à sua frente, cuja estrutura facial lembrava de um lobo faminto que está olhando para um coelho, achou difícil evitar a estranha combinação de Kenjutsu e Taijutsu do homem. O homem enfrenta vários combos que se tornaram quase erros que, se atingidos, teriam sido ferimentos letais para dizer o mínimo. E o homem não queria fazer nenhum trabalho em si mesmo tão cedo. Usando vários jutsus da terra para atrasar o avanço lupino do guerreiro apenas para o homem pular do chão para o selamento e para baixo nele. Estilo Gatotsu. Postura gravidade zero. Disse Saito pegando Pain de surpresa ao superar os espinhos e romper a terra ao seu redor antes de se lançar no líder da Akatsuki. O receptor do ataque mal teve tempo de reagir e foi ferido no lado inferior esquerdo de Pain quando a espada entrou em suas costelas, um joelho no canto superior direito e um soco sólido na linha da mandíbula quebrando-a em 2 lugares. Saito torceu sua espada e cortou horizontalmente fazendo com que o dano se tornasse várias vezes pior do que era originalmente. Para Conan foi ainda pior, pois ela estava lidando com 2 pessoas como Itachi, embora a única diferença era que ela estava enfrentando um guerreiro Kenjutsu de alta velocidade e o mais forte de todos os Lordes Demônios. Ela tentou usar seu papel como ataques a eles, mas Sojiro foi rápido demais para acertar e o demônio apenas incinerou seus ataques mortais de papel ao entrar em contato com ele. Antes que ela pudesse chamar outro ataque, Sojiro estava atrás dela, Zangetsu estava na frente dela, e antes que ela percebesse, ela sentiu uma mão do próprio Lorde Demônio entrando em sua cavidade torácica. Enquanto Zangetsu lentamente apertou seu coração, Conan sentiu lentamente seus órgãos internos, agora sendo lentamente derretidos enquanto Sojiro, que ela podia ver, estava entrando em sua posição de Batojutsu antes de cortar sua cabeça em um movimento rápido. Era simples dizer que ela recebeu uma morte mais misericordiosa do que as outras. Itachi não teve a mesma sorte, pois não conseguiu mais segurar seus 2 atacantes após o grande erro de cálculo de sua parte perder seu braço direito nas mãos de Renji e seus Abimaru. Depois disso, Kimimaro prendeu sua picareta de osso em ambos os ombros do Uchiha antes de fazer uma terceira picareta de osso e enfiá-la na mão esquerda de Itachi. Tudo que Itachi podia fazer era gritar de dor. Konoha no momento, Sasuke sentiu algo acender no fundo de sua mente, como se o sentimento de algo importante tivesse acabado de ser tirado dele, mas não tinha ideia do que. Ei Sasuke-kun, você quer praticar em nosso trabalho em equipe? Disse Sakura tentando entrar em seu Sasuke-kun para se aquecer com ela na esperança de que ela pudesse ser a esposa Uchiha II.
Não, Sakura, agora me deixe em paz, disse Sasuke, enquanto se dirigia para encontrar Kakashi para treiná-lo em algo novo que o ajudaria a prepará-lo para os exames Chunin. Base principal da Akatsuki, Konan havia caído, Pain estava caindo lentamente, e Itachi estava vivo, mas agora fora da luta, deixando Shyamadara contra um Uzumaki Kenpachi irritado. Por que Kenpachi estava com raiva? Bem, você ficaria com raiva, se a pessoa responsável por ter Zangetsu atacar Konoha em um estado de raposa, fizesse você perder se não possivelmente ambos seus pais, e então ser odiado por quase todos os aldeões daquela vila. Decidir que o jogo de espadas não foi a melhor opção no momento em que o Shyamadara virou de costas estilo de fogo. Jutsu de fogos furiosos. Disse o Shyamadara passando por 20 sinais de mão antes de tomar fôlego e soltar uma grande corrente de fogo em Kenpachi antes de usar sua espada para criar outro Omuradan, enviando uma segunda onda. Estilo da terra. Jutsu do escudo da terra. Disse Kenpachi batendo a mão esquerda para baixo, criando um escudo feito da pedra abaixo dele protegendo de ambas as chamas. Ainda assim, a intensidade de ambos os ataques acabou destruindo o escudo e atingiu Kenpachi, dando-lhe mais algumas queimaduras para adicionar ao seu corpo, apesar de seu escudo de chakra em torno de sua pele. Ele só havia começado a dominá-lo cerca de 6 meses antes, mas estava conseguindo controle tornando quase impenetrável. A única coisa que poderia machucá-lo era alguém ou algo de força igual ou mais forte e pelo que Zangetsu lhe disse no início, essas pessoas e coisas eram bastante raras nos dias de hoje. Morra e deixe-me alimentar. Segredo das 3 espadas Espada Arte número 3. Kaguzushi. Gritou Madara, perdendo a paciência com o receptáculo demoníaco, pois era sua vez de ir para a ofensiva, criando um ciclone de fogo ao redor sua espada antes de balançar sua lâmina em seu inimigo. Eu tenho uma ideia muito melhor, Uchiha teme. Por que eu não te mando direto de volta para o inferno? Perfure através da escuridão Zaraki Kenpachi. Disse Kenpachi liberando mais chakra de seu corpo, trocando sua espada, e carregado para Madara com um olhar psicótico em seu único olho visível. Os dois entraram em confronto com todo o poder que puderam reunir em seu ataque, criando uma explosão muito poderosa que abalou tudo na base da Akatsuki. Quando a fumaça se dissipou, Kenpachi teve um corte de queimadura desagradável, indo diagonalmente para baixo até a região do rim. Quanto ao Shyamadara, seu corpo foi mutilado quase além do reparo, pois o poder por trás da explosão parecia ter causado um grande dano ao corpo aparentemente já frágil de Madara. O homem claramente usou alguma versão do jutsu da imortalidade que o falecido Orochimaru usou e Kenpachi estava começando a suspeitar de como Uzumaki Sannin conseguiu fazer o jutsu. O traidor Sannin sempre trabalhou em experimentos distorcidos para conseguir uma maneira de se tornar imortal antes e depois de deixar Konoha. Kenpachi então se lembra do que Sasuke lhe disse sobre o Vale do Fim ser o campo de batalha de Madara e do Shodaime Okage. Como Madara estava vivo desde os dias do Shodaime Okage, ficou claro que Madara era o fundador original do Jutsu da Imortalidade. No entanto, ficou claro que a versão de Orochimaru e a versão de Madara eram diferentes devido ao agora oficialmente morto Uchiha ainda estar no corpo que ele roubou pela primeira vez.
significando que qualquer versão que Orochimaru encontrou era a versão incompleta que Madara começou há muito tempo e dando a ela sua própria variação do que foi dado nas notas do antigo Uchiha. Bem, agora acabou. Como vamos lidar com esse cara? Disse Renji apontando para Itachi, que tinha sua faixa de cabeça arranhada cobrindo os olhos para impedi-lo de usar seu Sharingan em alguém. Ele permanece vivo por enquanto, já que eu pretendo que ele morra na folha de uma forma que deixará o Uchiha Sasuke louco e o encherá de raiva, sabendo que ele não poderia vingar seu clã. Antes de fazermos isso, eu preciso que você Kimimaro encontrar os diários pessoais de Uchiha Madara que ele escondeu em algum lugar em seus aposentos. Pelo que Zangetsu me disse, ele sempre tinha um para cada momento importante de sua vida. Eu quero saber que corpo ele usou para permanecer vivo todo esse tempo, disse Kenpachi antes de levantar sua espada acima dele e derrubá-la na espada de Madara, destruindo-a. Kenpachi-sama, sua espada é diferente, disse Renji olhando para a espada do homem nunca vendo estado transformado, com um lado sendo plano e o outro lado irregular com uma colheita de milho amarelo como o cabo. Não realmente, mas você nunca viu essa forma antes, não é? Lembre-se das espadas que carregamos e damos nomes para refletir uma parte de quem somos. A sua mostra que você pode atacar com força e rapidez qualquer inimigo, não importa, enquanto o meu mostra que eu posso ser legal e então eu posso ser desagradável quando a batalha me convém, embora eu ache que fui um pouco ao mar, disse Kenpachi rindo muito recebendo um olhar de olhos esbugalhados de Renji em seu Kage, simplesmente chamando que ele fez pouco. Devemos levar os mortos e fazer um leilão entre os daimyos sobre quem pagará mais pelo mais infame dos ninjas desaparecidos, disse Saito pensando em termos de dinheiro para ajudar a vila e o Shikage que ele agora servia. Boa ideia, Saito-san, disse Sojiro dando seu sorriso falso para todos verem apesar de estar constantemente sorrindo por tanto tempo que até mesmo Kenpachi se perguntou quando foi a última vez que o garoto mostrou alguma emoção. Como Kenpachi quando ele ainda tinha um nome Naruto, a vida doméstica anterior de Sojiro não era divertida como o Shikage colocava uma máscara para esconder a dor. O único problema era que Sojiro não sabia como tirar a máscara e mostrar emoção além de sorrir constantemente para as pessoas. Se alguém não entendesse o significado do sorriso do jovem ou qualquer outra coisa sobre ele, pensaria que Seta Sojiro era a pessoa mais feliz do mundo. Konoha 2 semanas depois, rumores da destruição da morte da Akatsuki atingem mais forte do que Tsunade faz Jiraiya quando ele é pego espiando mulheres nas fontes termais. Houve rumores de que os próprios daimyos dos países elementais foram convidados para uma visão privada dos inimigos falecidos em questão, com exceção de Uchiha Itachi, embora o Shikage tenha jurado por seu título que o homem estava realmente morto. Naturalmente, quando se espalhou a notícia sobre a suposta morte de Itachi junto com seus companheiros da Akatsuki, Sasuke ficou lívido de raiva, pronto para matar qualquer coisa em seu caminho. O único capaz de acalmar Sasuke foi Kakashi, que teve que acalmar o garoto quando Uchiha simplesmente invadiu a sala de reuniões com o conselho discutindo as coisas. O jovem prodígio foi direto para Danzo exigindo que ele ordenasse ao Hokage que o fizesse ir em uma missão de assassinato para matar aquele que matou Itachi.
Enquanto Danzo era a favor, o único problema era que ninguém na Vila Shinigami tinha levado o crédito por matar Itachi, ainda fora da possibilidade de Sasuke querer fazer algo tão drástico. Kakashi então disse a Sasuke que seria suicídio total o menino entrar no Chikage e enfrentar o assassino de Itachi sozinho, já que ninguém que não fosse leal aos Kage vivia. Isso e o fato de que Sasuke era agora oficialmente no sentido literal e figurado o último Uchiha, agora era ainda mais importante do que nunca o menino reviver seu clã à sua antiga grandeza. Neste Uchiha Sasuke se acalmou completamente e pensou em suas supostas noivas desde que Kakashi finalmente, depois de muita conversa com a mulher Aruno, colocou sua filha em um casamento arranjado com Sasuke. Ele tinha a garota Hyuga que parecia estar apaixonada por Naruto e claro por Sakura. A garota de cabelo rosa significava pouco para ele, já que ela era fraca e só a usaria para 1 ou 2 filhos antes de tê-la removida do clã. No entanto, a garota Hyuga Hinata era um prêmio diferente em si mesma, já que ela estava apaixonada por aquele perdedor, que o trouxe de volta e agora ela era dele, gostando ou não. Com isso, Uchiha Sasuke não pôde evitar, mas sorriu sabendo que ele tinha uma das pessoas preciosas de Naruto em suas garras impiedosas. E antes que a vida dela acabasse, o último Uchiha pretendia espremer até o último pedaço de vida dela para garantir o renascimento de sua vida. Clã. Aquela garota ama o perdedor, mas no final eu vou me certificar de que ela dê à luz filhos Uchiha, não Uzumaki, pensou Sasuke sorrindo maldosamente, sabendo que a garota era dele e não de Naruto. Composto Hyuga no momento, Hinata estava mais uma vez estudando os muitos pergaminhos em seu quarto, só que desta vez ela estava aprendendo mais e mais na área médica desta vez. Ela sabia tão bem quanto Tsunade ao lutar contra Kabuto que qualquer um que pudesse curar, usando esse tipo de conhecimento, também poderia matar com precisão mortal. Quando os exames Chunin chegassem e se ela enfrentasse seus supostos maridos, ela pretendia ter certeza de que eles nunca deixariam a arena da mesma forma novamente ou para esse assunto. Houve uma batida na porta e seu pai entrou dando um olhar de orgulho para sua filha, uma vez tímida, trabalhando duro em seus estudos para o próximo exame. Ele tinha várias coisas para dizer a Hinata, com uma que foi trazida à sua atenção em segredo por um crânio do tipo dragão congelado de uma máscara usando um ninja, que entregou a ele para contar a Hinata. Quando Yashi soube da notícia, ele ficou bastante chateado sabendo que tais eventos iriam machucar sua filha, e ele se odiava por isso desde que começou. Hinata, eu tenho algumas informações que preciso te contar, disse Yashi fechando a porta de correr atrás dele. Ele se aproximou de sua filha e sentou na cama dela para não ter que falar mais alto do que precisava. Que tipo de notícias, padre? Eles completaram aquele novo selo para eu usar antes do meu casamento, disse Hinata calmamente, fazendo Yashi se encolher só de pensar naquela maldita foca, sabendo que iria arruinar sua vida no instante em que fosse colocada nela. Não, Hinata. É sobre sua mãe e Naruto. Ou devo dizer Kenpachi, disse Yashi, sabendo que seu suspiro de choque e preocupação confirmou que ele sabia do contato secreto de Hinata com o guerreiro desonesto. Se como você se sabe, disse Hinata, sabendo que ela havia colocado as cartas em seu diário e colocado um selo de sangue sobre ele para que só ela pudesse abrir o livrinho quando desejasse. Um ninja do Chikage me disse.
Ele também me disse quem é o Chikage, bem como algumas outras informações que dizem respeito a você. No entanto, antes que eu possa continuar, tenho algo que preciso lhe dar que pertencia à sua mãe. Que eu sei que ela gostaria que você tivesse, disse Ashi pegando um grande pergaminho de armas e entregando para Hinata, que o pegou com as mãos ligeiramente trêmulas. Depois de abri-lo, Hinata mais uma vez engasgou com a arma diante dela, que era a própria espada de sua mãe, que parecia ser, pela falta de uma palavra melhor, linda. Onde estava tudo dessa vez? Disse Hinata gaguejando levemente para a espada diante dela. O ancião Yuga o selou logo depois que sua mãe morreu ao dar à luz a Nabi, querendo que o último poder morresse com ela ou selado. Eu só encontrei isso quando estranhamente senti que me chamava quando eu estava olhando através do nosso. Eu lembro que as instruções de sua mãe sobre este assunto foram claras quando você nasceu, que você seria o único a receber sua espada quando tivesse idade suficiente, disse Ashi, acreditando que sua filha estava realmente pronta para pegar a espada de sua mãe. Obrigado, pai, eu vou guardá-la para sempre, disse Hinata segurando a espada com cuidado, por algum medo estranho de que ela pudesse destruí-la. Eu sei que você vai. No entanto, agora eu devo vir para informá-lo de algumas informações que me disseram sobre Kenpachi, disse Ashi, recebendo toda a atenção de Hinata e agora um pouco preocupada. Que novidades? Kenpachi-kun está bem. Disse Hinata, que depois de perceber o sufixo que ela usou, corou um tom horrível de vermelho. Ele está bem, mas o que me dizem me preocupa. Como eu suponho que você já saiba que o Chikage é realmente Uzumaki Kenpachi. Não muito tempo atrás, o Kazekage Subaku no Gaara de Suna veio visitar Kenpachi para discutir uma aliança com ele para derrotar seus inimigos. Infelizmente, um casamento arranjado estava envolvido em relação à irmã de Gaara, Subaku no Temari, disse Ashi, agora entristecido. Um casamento arranjado? Disse Hinata, já que seus medos sobre com quem Temari estava se casando vinham em sua mente. Sim. Gaara queria que Temari se casasse com Kenpachi porque ele não confia em nenhuma outra pessoa com a felicidade de sua irmã, e também parece que a própria Temari se tornou bastante apegada ao Chikage desde que derrotou o Kazekage em combate. Kenpachi concordou relutantemente, disse Ashi ao ver Hinata olhos lacrimejantes. Em seus sonhos de estar com seu amor agora estavam sendo destruídos fora da aldeia, bem como dentro. Não! Gritou Hinata, abraçando seu pai, chorando em seu peito, enquanto ele acariciava seu ombro por uns bons 5 minutos. Hinata, tem mais, disse Ashi olhando para sua filha, cujos olhos ficaram injetados de sangue tão rapidamente com essas notícias. Mas, disse Hinata, se perguntando se ela aguentaria mais más notícias hoje. Sim, mas é realmente uma boa notícia desta vez. Você vê, enquanto Kenpachi, como o Chikage declarou que se casaria com Temari, ele só faria isso se ele se casasse com outra pessoa antes para ajudar a reconstruir o clã de seu pai sob o nome de sua mãe, disse Ashi, que por um breve momento pensou ter visto um lampejo de esperança nos olhos de sua filha. Quem? Disse Hinata, se perguntando quem era essa garota. Você, Hinata.
Kenpachi sempre te amou e disse a Gaara que ele se casaria com Temari com a condição de que ele se casasse com você primeiro e fosse o primeiro a gerar seus filhos, disse Ashi vendo a mistura de alegria e descrença de Hinata. Mas pai, eu não entendo. Quem era o pai de Kenpachi-kun? Disse Hinata apenas para corar novamente ao falar o sufixo que ela colocou no nome de seu amor. Seu pai, lamento dizer, não era outro senão Minato Namikaze, que também era conhecido por muitos outros como o Yondaime e o Flecha Amarelo de Konoha, disse Ashi, ganhando outro suspiro de Hinata, sabendo que o homem era realmente lendário por si só. O Yondaime? Disse Hinata incrédula, embora quando ela viu a foto dele e comparou com Kenpachi quando ele ainda era Naruto não a surpreendeu que eles fossem tão parecidos. Sim. Infelizmente, mesmo um título como o filho do Yondaime não lhe concede a imunidade que deveria da hostilidade de sua própria aldeia. Minato era o último de seu clã na época que era conhecido por ter uma linhagem incrível que dava foi como ele foi capaz de criar a técnica do deus voador do trovão e suportar a drenagem pesada de chakra e a mancha física que teria matado qualquer outra pessoa, disse Ashi tendo visto esse poder em ação e como o ancião tinha continuamente tentou fazer com que Minato se casasse com o clã Hyuga para que eles pudessem adicionar poder a eles. Mas por que colocar o renascimento de seu clã sob o nome de sua mãe e não de seu pai? Disse Hinata não entendendo o motivo de seu amor fazer tal coisa. Eu acredito que Kenpachi despreza seu pai e denunciou o sobrenome de seu pai para ficar com aquele que ele conheceu toda a sua vida. Casar, eu não vou impedir você, Hinata, disse Ashi sorrindo um pouco ao ver o choque no rosto de sua filha se transformar em um brilho de felicidade que ele não via desde que sua falecida esposa lhe disse que estava grávida. Ashi lembrou porque logo depois que ela disse a ele, ele desmaiou de choque por 3 horas inteiras. Hinata sem saber o que dizer, mais uma vez agarrou seu pai em um abraço apertado sem soltar, enquanto chorava mais uma vez, só que dessa vez eram lágrimas de alegria. Claro que ela teria que compartilhar seu amor com outra mulher, mas não era uma vadia fã de Kenpachi como Sakura ou qualquer uma das outras fãs de Sasuke que se amontoavam sobre o Uchiha, mas era a outra pessoa. Então ela que entendeu a dor de Kenpachi. Alguém que poderia ser confiável para não odiá-lo por quem ele era, mas amá-lo por quem ele é e nunca o trair por ninguém. Se Temari sabia ou não, Hinata aprovava o casamento arranjado. Não demorou muito para perceber o resto da declaração de seu pai de que ela seria a primeira a se casar com Kenpachi e a primeira a dar à luz seus filhos. Ashi só pôde suspirar para sua filha ao perceber que ela havia desmaiado. Agora ostentava um rosto coberto de rubor, e tinha vapor saindo de suas orelhas com um pequeno filete de sangue de seu nariz. Assim como com sua mãe, Hinata também era secretamente uma pervertida para o homem que ela amava, embora fosse uma forma pervertida tímida rara que raramente aparece uma vez a cada poucas gerações, mas ao mesmo tempo também era mais potente. O espírito feminino que estava residindo em sua espada que agora descansava ao lado da jovem Hyuga só podia suspirar sabendo que ia demorar muito até que a garota despertasse de suas fantasias recém-formadas. Tão parecida com sua mãe, pensou Noana Retsu acariciando a cabeça das jovens enquanto ela se lembrava de como era a mãe da menina quando se tratava de Yashi.
Kobayashi não pôde se mexer por uma semana depois da lua de mel. O dito Yugayashi fechou a porta atrás dele desejando que ele pudesse fazer mais por sua filha e pelo próprio clã como um todo, sabendo quão chateadas as famílias filiais estavam com o Main. O homem só podia supor que se não fosse pelo selo do pássaro da gaiola agora, todos os membros da família principal, com a possível exceção de Anabi e Hinata, seriam mortos agora. Neji entendia que Ashi tinha tirado o chão de debaixo dele e ainda tinha muito respeito por seu tio. A esse respeito, tentando curar todas as feridas que podia. Com o ancião exercendo uma grande quantidade de poder e influência agora estava se tornando mais difícil do que nunca resolver os problemas que haviam sido feitos anos antes do nascimento do chefe do clã. Agora os exames Chunin estavam se aproximando e logo shinobi de vários lugares se reuniriam aqui neste mesmo lugar para competir por vários lordes feudais e clientes em potencial para futuras missões. Normalmente eles viriam para ver a folha mostrar seus melhores ninjas e prodígios mais brilhantes que eles já haviam produzido em suas fileiras de shinobi. Agora eles estavam assistindo para testemunhar quem seria o responsável por derrubar a aldeia oculta nas folhas de seus pés e na sarjeta pré-verbal. Como se isso não tivesse acontecido pronto. Shinigami Gakuri no Sato, 2 semanas antes dos exames Chunin está tudo pronto. Disse Kenpachi olhando para Kimimaru, que se ajoelhou diante dele mais uma vez, vestindo suas vestes pretas com máscara de raposa no rosto. Sim, Kenpachi-sama. Todos nós estamos prontos para partir para Konoha, mesmo agora que temos defesa mais do que suficiente de nossos números shinobi para defender a aldeia enquanto estivermos fora, disse Kimimaru, sabendo que a última coisa que Kenpachi queria era para que sua ainda nova aldeia escondida fosse destruída enquanto ele estivesse fora. O Shikage em questão agora usava grandes mantos pretos com listras ao longo das bordas externas, que eram de um azul marinho escuro que quase se misturaria com o preto sem a visão adequada para detectar a diferença. Outra coisa que Kimimaru notou foi que seu mestre não havia espetado seu cabelo junto com os sinos que combinavam com seu traje habitual. Bom. O retorno de Anya de Konoha algumas semanas atrás confirmou o que eu já sabia desde o início, disse Kenpachi com um sorriso maligno antes de colocar sua máscara que fez muitos tremerem só de vê-lo. E o que é isso, Kenpachi-sama? Disse Kimimaru, imaginando que o espião mascarado de demônio havia dito ao seu mestre sobre Konoha. Que não é nada mais do que um animal moribundo que precisa ser eliminado de sua miséria, disse Kenpachi soltando uma risada enquanto cobria o rosto e a máscara inteiramente com seu grande capuz preto. Na verdade, Konoha Gakuri no Sato era um animal moribundo que precisava ser eliminado de sua horrível miséria, e Uzumaki Kenpachi era o sádico filho da puta de um médico que ia esfaquear a vila com sua agulha, aka, sua espada, em seu coração e torcer o blá, era o ponto para casa. E Kaku-san e o Mishika também estão prontos, senhor. Eles instruíram Yashiro sobre o que fazer ao chegar em Konoha e permanecer em seu melhor comportamento para os planos que você tem que trabalhar, disse Kimimaru, sabendo que se aqueles três a parte como uma equipe genin, eles teriam que se dar bem e não matar uns aos outros. Os três teriam uma chance melhor de fazer exatamente o oposto se não estivessem no mesmo time. Vamos então, Kimimaru.
Eu quero meu Shinigami for pronto para partir comigo na carruagem e as outras equipes que estamos enviando também. Você será um motorista da minha carruagem e será meu tradutor oficial para este evento, já que estarei falando com você em língua demoníaca, disse Kenpachi, sabendo que para esconder ainda mais sua identidade até o momento, Zangetsu havia ensinado a ele, Kimimaro e os outros entre suas forças a linguagem, sabendo que confundiria a folha. Quanto à identidade do Shikage, todo mundo foi informado sobre este Shikage-sama e não mostrará nenhum sinal potencial de surpresa, disse Kimimaro, sabendo que ele deveria se referir ao homem como seu título e não como nome, pois se seu nome fosse falado poderia causar problemas. Kimimaro preferia morrer tendo espinhos perfurando cada ponto de chakra que seu corpo tinha. Em breve, nos exames Chunin, a folha ficará vermelha de sangue, consumida pelas chamas, e suas próprias cinzas jogadas ao vento pelo poder da vila oculta do Shinigami, disse Kenpachi, saindo da sala com Kimimaro andando logo atrás dele. Konoha, uma semana para os exames Chunin. Morino Hidachi havia parado em Konoha para ver os exames Chunin como um pedido prévio de seu mestre e empregador, que era Uzumaki Kenpachi. O mais jovem dos dois membros da família Morino foi assegurado de que, dada a chance, Ibiki seria poupado da ira do Shikage e até se ofereceu para participar como parte da unidade de interrogatório. Inferno, mesmo Anko poderia se juntar se ela desejasse, também sabendo que a vila não a tinha exatamente com bons respeitos por causa de seu aprendizado passado com Orochimaru. Mas chega de tortura sádica e de especialistas em suas artes. No momento, Hidachi percorreu as ruas da vila oculta da Folha para assustar as pessoas nesta vila shinobi. Não importa onde você vá, era um fato bem conhecido que os bares, não importa a hora, estavam cheios de pessoas, eram normalmente o melhor lugar para espalhar histórias sobre alguém. Boa ou ruim, qualquer história contada se espalha como fogo e cresce com cada pessoa contando a história, que pode fazer uma pequena briga se transformar na Quarta Guerra Shinobi. O que Hidachi tinha em mente era transformar uma história simples na de um medo entorpecente que acabaria se tornando assim que ele saísse do bar. O local era conhecido como Teleax Branch, que era famoso por abrigar muitos shinobi dentro de suas paredes para bebidas e festas que surgiam dependendo da ocasião. Agora, embora o bar esteja cheio de shinobis variando de Chunin a Jounin e secretamente Ambu com suas máscaras ainda para esconder suas identidades, era muito raro que civis de qualquer estatura entrassem no bar, a menos que fossem amigos ou familiares de shinobi. Hidachi entrou ignorando os olhares que algumas pessoas lhe deram e notou que seu irmão mais velho Ibiki estava aqui com uma mulher de cabelo roxo. Se Hidachi se lembrava corretamente, era ninguém menos que Anko, sua mão direita em tortura e interrogatório. Ver o olhar raramente surpreso de seu irmão que estava agora em seu rosto significava que Ibiki não esperava ver seu irmão mais novo por um longo tempo. Bem, eu serei uma alma maldita no nono círculo do inferno. Meu irmãozinho Hidachi finalmente voltou para casa, disse Ibiki, enquanto se levantava da cadeira, sorrindo para seu irmão mais novo e ainda mais baixo, puxando para um abraço de urso.
Obrigado Ibiki, mas eu não vou ficar aqui em Leaf depois que os exames Chunin terminarem para ver em quais nânicos você decide fazer o hat-trick desta vez, disse Itachi vendo seu irmão mais velho se encolher, sabendo o que aconteceu naquele exame em particular. Só isso disse Ibiki deprimido que seu irmão ainda guardava um pouco de ressentimento em relação a ele por ter falhado em sua equipe durante o teste escrito. Também estou aqui para passar a vocês o que sei sobre o Chikage desde que o conheci pessoalmente uma vez, disse Itachi dizendo em voz alta o suficiente para que todos ouvissem e obtendo a virada de cabeça que ele estava procurando. Assim como Kenpachi e ele planejaram que isso acontecesse. Besteira. Todo mundo sabe que o Chikage mata todos que não fazem parte de sua aldeia quando está fora dela, disse Anko não acreditando em uma palavra do jovem Morino. Acredite no que você quiser, eu conheci o cara, mesmo que fosse sob certas circunstâncias, disse Itachi pedindo uma bebida, já que seu irmão iria atestar por ele. De que tipo de circunstâncias você está falando? Disse Ibiki curiosamente, dando a bebida a seu irmãozinho, esperando que se ele não precisasse drogar outra Itachi tentaria pedir outra. A essa altura, todo o bar estava ouvindo. Você realmente quer saber? Disse Itachi antes de tomar um gole de sua bebida e sorrir para os dois shinobi na frente dele. Vamos Ibiki, as crianças mentindo. Não há nenhuma maneira no céu ou no inferno que ele conheceu Chikage e viveu para contar sobre isso aqui na nossa cara, disse Anko cuspindo na mesa de madeira ao lado de Itachi. Isso da mesma pessoa, que ninguém acreditava que Orochimaru foi feito usando como um experimento fracassado para o selo amaldiçoado do céu. Disse Itachi olhando para ela com determinação. Muitos não mostram para o usuário da cobra. Porque seu pequeno, disse Anko pronto para estripar o garoto ali mesmo, os parentes de Ibiki que se danem. Anko acalme-se. Itachi eu quero saber sobre seu encontro com ele, já que muitas pessoas não podem realmente descrevê-lo sem exagerar nos detalhes, disse Ibiki e esperava que pelo bem de seu irmão ele estivesse dizendo a verdade, ou então Anko mais provavelmente o despedaçará. E isso se ela estivesse de bom humor, o que ela não estava. Se você insiste mano, disse Itachi tomando um gole maior de sua bebida e apenas deixando-a descansar em sua boca por um momento antes de engolir. Isso deve ser bom, pensou Anko imaginando que o irmãozinho de Ibiki iria dizer a eles e esperava que fosse meio crível, caso contrário ela faria algo muito desagradável. Bem, eu estava nesta cidade não muito longe da fronteira do Rock Country. Acho que você pode até conhecer Ibiki. É um lugar chamado Stonehenge. De qualquer forma era noite e eu estava com sede, então fui procurar um lugar chamado The Devil's Nest para tomar uma bebida simples, nada sério. Agora o lugar que eu fui quando entrei estava cheio de escória ninja real de baixa vida que era de Iva com alguns ninjas desaparecidos de outras aldeias tentando ter um dia paz antes de fugir de novo, disse Itachi apresentando o trabalho básico de sua pequena história para que todos tivessem uma boa imagem disso em suas cabeças. Espere, você foi para aquele lugar? Ou você estava fumando um pouco de ópio ou estava tomando outra coisa, disse Ibiki conhecendo o referido lugar e agora se perguntava como em nome de Kami Itachi sobreviveu àquele lugar.
Achei que é tarde, estou com sede, e que enquanto eu estiver aqui eu poderia muito bem ter pelo menos algo para beber de qualquer coisa que eles tenham no lugar. De qualquer forma, antes que você decidisse me interromper, eu estava em o ponto em que eu peguei minha bebida, sentei em uma mesa com as costas contra a parede e relaxei bebendo. Então, cerca de 20 minutos depois, em caminhadas, possivelmente o maior cara que eu já vi. Quero dizer, ele era grande pra merda, enquanto entrava como se fosse o dono do maldito lugar. Sério, mano, esse cara faz você parecer um anão de altura em comparação, disse Itachi, fazendo muitas pessoas olharem para Ibiki imaginando de pé e depois imaginando alguém ainda mais alto que a cicatriz homem, fazendo alguns dos ninjas mais fracos no bar ficarem pálidos de medo de enfrentar tal inimigo. Então o que aconteceu? Disse Anko, realmente gostando da história até agora. Bem, ele entrou com calma, confiança e comando com uma graça que você encontra nos shinobi mais veteranos da classe S quando eles não estão em combate. Ele era moreno também, mas não tinha pele bronzeada, se é isso que você pensou que eu quis dizer. Não, esse cara era diferente. Era como se ele estivesse sempre vivendo em uma sombra que sempre parecia proteger seu rosto na luz fraca. Quero dizer, quando você pensou que o rosto dele seria revelado, era como se as próprias luzes diminuíssem apenas para ele, disse Itachi, tentando dar a todos uma imagem da coisa toda. Sim, porque ele provavelmente tem um rosto que nem mesmo sua mãe prostituta poderia amar, disse um jounin aleatório, recebendo risadas e uivos de todos na sala, o que não pareceu incomodar Itachi pelo que Ibiki notou. Acredite no que quiser, mas eu sei o que vi. Enfim, voltando à história em mãos. Então o cara vai até o bar, senta quase quebrando o banquinho em que está e pede um refrigerante. Acho que foi uma vez que tenho gosto de cerejas neles, disse Itachi, pensando antes de acenar com a cabeça para o que ele acabou de dizer. Soda com sabor de cereja. Ele parece meio fraco. Vá em frente, disse um ambu usando uma máscara de gato sobre o rosto. Bem, no começo o cara não faz nada além de beber sua bebida, mas então noto que ele está agora inclinado sobre a área do bar sussurrando algo para o barman. O Shikage estava falando sério porque o que quer que ele dissesse ao barman deixou o cara realmente chateado. A maneira que o barman estreitou os olhos quando o Shikage sussurrou para ele me deixou um pouco desconfortável. Eu poderia dizer porque eu podia ver todo mundo olhando para aqueles dois com suspeita junto com sua curiosidade. Especialmente quando o Shikage disse algo como Não, não é isso. Nami talvez. Não, também não é. Namikaze. Disse Itachi olhando para todos para ver suas reações, o que os fez se olharem com caras sérias. O que o Shikage quer com o sobrenome do quarto? Pensaram todos no bar. Tem certeza que ele disse Namikaze? Disse Ibiki olhando para seu irmão com seu olhar penetrante para buscar a verdade dele. Sim, isso é o que era. Namikaze. Disse Itachi dizendo o nome em voz alta para todos ouvirem. Bem, o que aconteceu depois disso? Disse Anko, sabendo que um bom banho de sangue estava finalmente prestes a acontecer de onde ela imaginava essa história. Bem, o que mais foi dito realmente chateou o barman e alguns daqueles ninjas que eu mencionei para você no começo. Eles ficaram chateados também.
Todos começaram a sacar suas espadas, suas kunais e outras coisas querendo começar alguma merda com esse gigante agora de costas para eles. Então o Chikage, ele sai correndo do banco do bar, mais rápido do que eu podia ver, ele pega um pergaminho de invocação de armas e o abre criando uma grande nuvem de fumaça bloqueando a visão de todos. Agora eu não sei o que ele faz com aquele enorme pergaminho de invocação, mas ele está de pé em menos de um segundo e ele está empunhando a espada mais rasgada pela guerra que eu já cesto. Disse Itachi gritando a última parte fazendo algumas pessoas ao seu redor pularem levemente com o volume de sua voz. Disse uma pessoa que usava um colete Chunin inclinando-se para ouvir mais. E isso só o começo, disse Itachi esfregando os olhos, fazendo parecer que era uma memória dolorosa que ele não gostava de lembrar. Então o que aconteceu? Você não fez nada ou pulou? Disse uma Anbu realmente entrando em toda a história agora e quase na ponta de seu assento. Com o pouco treinamento ninja que eu tive, eu fiquei congelado com a visão. Tudo que eu podia fazer era assistir isso, essa coisa, destruir o lugar. Quero dizer, foi incrível. Merecia mortes. Era a noite do julgamento naquele lugar, disse Itachi deixando um suspiro antes de tomar outro gole apenas para parar por um segundo para olhar como se estivesse absorto em pensamentos. Então, de qualquer forma, ele pega um desses caras, embora ele seja realmente o único cara que ainda respira depois daquele massacre. O Chikage percebe que ele tem uma bandana de folha com uma marca sobre ela que lhe diz que ele já foi daqui em Konoha. O Chikage começa obtendo informações dele e eu poderia dizer pelos sussurros e tudo, esse cara estava desistindo de todas as mercadorias. Quero dizer, ele estava derramando suas entranhas, confessando o mundo para todos na sala ouvirem. Esse cara disse tudo ao Chikage, ele sabia, disse Itachi, tomando outro gole de sua xícara. Tudo, disse um membro aleatório da raiz da Anbu, olhando para outro de seus companheiros membros da raiz. O que há de errado? Disse Ibiki franzindo testa ao ver o olhar distante de seu irmãozinho. Posso pegar uma caneca mais limpa? Esta está suja, disse Itachi fazendo todos encararem o comentário e o garoto em questão rir timidamente. Ei, foda-se garoto, essa é a caneca mais limpa que eu tenho. Disse o barman com vários carrapatos vermelhos na lateral da cabeça enquanto Itachi apenas dá de ombros e decide continuar. Sem aviso, dica ou pré-visualização, o estranho se vira em me vê, disse Itachi agora descobrindo que ele tinha toda a atenção de todos de volta para ele mais uma vez. Você viu o rosto dele? Disse Ibiki mostrando um olhar de surpresa que raramente aparecia naquela forma cicatrizada dele. O rosto dele. Não, eu vi os olhos dele. Eram olhos sem vida. Olhos sem alma. Os olhos do diabo, disse Itachi sabendo que Kenpachi normalmente lutava com um tapa-olho e uma máscara. Várias pessoas estremeceram enquanto uma pessoa sem saber se irritava. E ele não fez nada com você? Disse um Jounin olhando para Itachi, se perguntando o que fez o garoto digno de ser treinado neste massacre. Na verdade, não desde que ele voltou sua atenção para o cara no chão tentando alcançar uma espada próxima. O Chikage o matou, foi até o barman, pagou e foi embora, disse Itachi como se fosse a coisa mais simples do mundo.
Então o barman viveu, disse o barman não muito longe do grupo rindo. Disse Idate olhando para o cara que estava ficando careca com a idade. O barman nunca é morto, disse o barman rindo ainda mais. Você pensaria isso, mas, como estranho perto da porta, o barman tentou um ataque furtivo. Então, não cara, o barman ficou pior do que qualquer um naquela maldita sala, disse Idate terminando sua bebida e limpando sua boca limpa. Todos estavam pálidos em seus rostos, pois Orochimaru era naturalmente branco. Sabendo quem quer que fosse, ele era um filho da puta malvado. Eu vou pegar outra bebida para você, se você puder nos dizer como era o rosto dele, disse um Amburro Shinobi, segurando uma bebida fresca para o homem tomar. Obrigado amigo, mas, não, obrigado. Estou saindo daqui e indo para um lugar seguro aqui em Konoha. Posso usar nossa velha casa, certo mano? Disse Idate recebendo um aceno de Ibiki, que tentaria obter mais informações mais tarde. Por que sair daqui tão cedo? Disse Anko levantando uma sobrancelha para a súbita vontade de sair do bar e voltar para a antiga casa dos Morino. Vocês não sabem de nada? O Shikage está enviando seus melhores e mais brilhantes aqui para os exames Chunin e ele está vindo aqui com eles para vê-los se apresentarem, pessoalmente, disse Idate saindo com pressa enquanto muitas das pessoas em o bar estavam grudado em seus assentos em estado de choque, com alguns tendo sua bebida derramada,